Catedral da Fé. Catedral da Fé. Uma comunidade de famílias. Lugar de gente feliz. Gente feliz. Aleluias. O tema de hoje é Boas Novas da Regeneração. Vamos ensaiar. Eu vou falar Boas Novas e vocês vão falar Regeneração. Amém? Vai ficar assim. O tema de hoje é Boas Novas da Regeneração. Dá para melhorar. Boas Novas da Regeneração. Amém. Agora ficou bom. Igreja, hoje o meu objetivo é compartilhar com vocês 5 pontos a respeito do assunto regeneração e novo nascimento. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês será o que é regeneração. Anotem isso. O segundo ponto, a ideia da regeneração a ideia da regeneração ou o novo nascimento no Antigo Testamento. O terceiro ponto que eu quero falar, a regeneração revelada por Jesus. O quarto ponto, qual a necessidade da regeneração em nossas vidas? E o quinto e último ponto, quais os benefícios do novo nascimento? Amém? O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, o que é regeneração ou novo nascimento. Mas antes de dar início ao assunto, eu quero deixar claro que tanto a palavra regeneração como a palavra novo nascimento são duas palavras que são sinônimos. O que é uma palavra sinônimo? Que é semelhante a outra. Então, em alguns contextos, podem ser usadas sem mudar a sentença. Então, quando eu disser novo nascimento, eu estou se referindo também à regeneração. E quando eu disser regeneração, eu estou se referindo a novo nascimento. Assim vai ficar mais fácil o nosso entendimento. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, o que é regeneração. Igreja, então, como podemos definir o que significa a palavra regeneração? Já que hoje o tema de hoje é Boas Novas da Regeneração. Amém. A regeneração ou o novo nascimento é um ato do Espírito Santo aplicado em nós, tendo como base o sacrifício de Jesus na cruz. Se não tivesse tido sacrifício, se não tivesse tido ressurreição, não teria regeneração. Nem aqui nós estaríamos. A regeneração é um ato divino que concede ao pecador que se arrepende e crê em Jesus uma nova vida. Detalhe, não é qualquer vida. É uma nova vida. É uma nova vida, uma vida mais elevada, mediante a união pessoal com a pessoa de Jesus. A regeneração é um ato secreto de Deus, pela qual nos concede nova vida espiritual. Isso também é chamado de novo nascimento. Nós estávamos espiritualmente mortos no pecado. Peço que a igreja abra a Bíblia, por favor, em Efésios 2:1. Diz assim, essa era a nossa situação. Diz assim: Ele nos deu vida, estando-vos mortos nos nossos delitos e pecados. Verso 3: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Éramos por natureza o quê? Filhos da ira. Como também os demais. Verso 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Verso 6: juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais juntamente com Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor. Aleluias! Glória a Deus! Igreja, a regeneração é a ação do Espírito Santo em nós, mudando e transformando a nossa inclinação para o mal em disposição para fazermos o bem.
A regeneração é uma obra radical do Espírito Santo em nós. A regeneração ou o novo nascimento, eu vou citar alguns exemplos aqui para que vocês entendam o que é. A regeneração ou o novo nascimento não é como um verniz que eu passo para dar um brilho, não é isso. A regeneração não é uma melhora. A regeneração não é um remendo. A regeneração é algo inédito. A regeneração é algo nunca feito antes. É algo novo. Aleluias. O apóstolo Paulo chega a dizer em 2 Coríntios 5,17, parte A: quem está em Cristo é uma nova criatura. Igreja, volta lá para 1 Pedro 1,3. O apóstolo Pedro está bendizendo a Deus por isso. Ele diz: bendito seja Deus que nos regenerou. Isso mostra que a regeneração é uma obra divina em nós, porque bendito seja Deus. O homem não pode se regenerar. O homem não pode nascer de novo sozinho. O homem não pode se fazer uma nova criatura. Você deve estar se perguntando: aonde ocorre essa regeneração? Eu vou te explicar onde ocorre essa regeneração. Essa regeneração ocorre no nosso espírito. Essa regeneração ocorre no nosso espírito. É um ato de Deus que é feito pelo Espírito Santo. Por esse motivo, Pedro está agradecendo a Deus. Olha aí, 1 Pedro 1,3. Essa regeneração, Pedro diz no versículo 3, acontece segundo a grande misericórdia. Igreja, misericórdia é o favor de Deus e a sua compaixão com os pecadores, que faz com que ele fizesse essa regeneração. Sabe por que é misericórdia? Porque Deus não precisava fazer isso. Ele não tinha obrigação nenhuma. Nós outrora estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, e Deus não tinha obrigação nenhuma. Isso mostra que é misericórdia. Na verdade, eu e você merecíamos o castigo de Deus. Sabia disso? Por conta dos nossos pecados. Nós estávamos espiritualmente mortos, mas hoje eu tenho uma boa notícia para te dizer. Eu tenho uma boa nova para te entregar hoje, fresquinha, vinda dos céus. Misericórdia é a maneira pela qual Deus trata as pessoas que mereciam sua ira, o seu castigo, dando a elas o seu amor, o seu perdão e a sua salvação. Talvez você não me entendeu. Você merecia o castigo, você merecia a ira de Deus, mas Ele substituiu essa ira, esse castigo, por amor, salvação. Ele substituiu isso. Por isso, bendito seja Deus, por sua grande misericórdia, favor, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus entre os mortos. Aleluia! Eu quero te perguntar, essa misericórdia te alcançou? Essa graça te alcançou? Você tem motivos para agradecer a Deus? Aplauda ao Senhor porque Ele merece. Ele vive! Aleluia! Por isso nós estamos aqui, porque Ele vive. Como foi falado no louvor, a bondade nos seguirá, a graça nos seguirá. Aleluias, dando continuidade aqui, igreja. Dando continuidade, aleluias. O segundo ponto, o primeiro ponto que eu falei foi o que é regeneração. Deu para entender que é uma obra que o Espírito Santo opera em nós, com base no sacrifício de Jesus? Deu para entender? O segundo ponto que eu quero falar, a ideia da regeneração no Antigo Testamento. A ideia acerca do novo nascimento é apresentada ao longo de toda a Bíblia. Mesmo no Antigo Testamento, aponta-se para a necessidade do homem nascer de novo. Vamos ler, abre a Bíblia comigo em Salmo 51. Salmo 51, 5. Encontramos o salmista Davi falando da condição natural do homem como pecador. Essa era a nossa condição natural. Ao dizer no Salmo 51, 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe.
Nesse salmo, Davi está apontando para o pecado original de Adão, no sentido que a pecaminosidade marca todos os homens, sem exceção, desde o nascimento, fazendo com que os seus corações sejam inclinados para o mal, antes mesmo de cometerem qualquer tipo de pecado. O salmista entende que apenas uma intervenção divina é capaz de capacitar o homem a fazer o que é correto diante de Deus. Pula lá para o Salmo 51:10. Davi entendeu isso, que só a intervenção divina seria possível. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluias! Abra a Bíblia também em Ezequiel 36:26, o profeta Ezequiel profetizou isso. Ele diz assim no verso 26: dar-vos-eis um coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Igreja, Deus não iria apenas restaurar o povo fisicamente, Ele iria restaurar o povo espiritualmente. Ele daria para o povo um coração novo, um espírito reto, e o povo seria capacitado em realizar a vontade de Deus. Essa era a promessa da regeneração no Antigo Testamento. O terceiro ponto que eu quero falar é a regeneração ou o novo nascimento revelada por Jesus. Igreja, no novo nascimento, a ideia da regeneração se torna ainda mais clara quando o próprio Jesus fala sobre ela com um fariseu chamado Nicodemos, advertindo sobre a necessidade do homem nascer de novo. Abra a Bíblia comigo em João 3, por favor. Vamos ler o capítulo 3, mas eu gostaria de fazer um plano de fundo para vocês entenderem melhor o porquê ocorreu isso. Vamos lá comigo no capítulo 2, a partir do 23. Diz assim: estando ele em Jerusalém, Jesus, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles. Vou ler de novo para vocês entenderem. Vou enfatizar o 24. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos para o verso 3, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Detalhe, não pode ver o reino de... Vamos continuar, verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Resposta de Jesus no verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui não pode o quê? No reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu de te dizer, importa-vos nascer de novo. Verso 8. O vento sopra aonde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Aqui, como lemos, diz que era a festa da Páscoa. Jesus estava em Jerusalém e ali ele estava realizando grandes milagres.
Porque se você for parar para pensar, onde Jesus passava, acontecia milagres, prodígios e maravilhas. Talvez você não entendeu. Aonde Jesus passava, acontecia milagres, prodígios e maravilhas. E a história fala que ele operava grandes milagres e muitos creram neles, por conta dos milagres que ele estava operando naquele lugar. Mas Jesus, nós lemos que Jesus não acreditava naquelas pessoas. Sabe por quê? Porque não era uma fé genuína. Não era uma fé verdadeira, era apenas uma admiração pelos feitos poderosos de Jesus. E a Bíblia diz que muitos creram nele. Esse crer não era crer no verdadeiro Jesus, era crer apenas no Jesus do milagre. Quantas pessoas acreditam apenas no Jesus do milagre, mas não conseguem ver Jesus como seu Salvador? Meu Deus, isso mesmo. Então esse povo estava admirado com Jesus, pelas coisas que Jesus fazia, mas eles não conseguiam entender que Jesus era o Cristo. Eles não conseguiam enxergar que Jesus era aquele que iria morrer e salvar a humanidade, o Salvador. Eles estavam apenas vendo Jesus pelos milagres que ele fazia. Então, por esse motivo, Jesus não estava acreditando neles. E entre esses homens também estava Nicodemos. Quando você pega o fundo histórico, fica mais fácil o entendimento. Vamos lá. E eu quero explicar para vocês quem é esse homem chamado Nicodemos. Mas antes de entrar na vida de Nicodemos, eu quero dizer para vocês que nós lemos que Jesus falou 2 vezes com eles. A primeira foi: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a segunda foi: Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Igreja, Nicodemos, para quem não sabe, ele era membro do Sinédrio. Nicodemos tinha muita influência na sua nação. Nicodemos era um homem, era um exemplo de vida ética. Ele exercia um grande papel de autoridade. Não era qualquer um, esse Nicodemos. Nicodemos fiscalizava a vida moral, social e religiosa do povo. Nós lemos em João 2:23, fala que o povo estava admirado por conta dos milagres de Jesus. Nicodemos também estava. Mas nós lemos também que no verso 3, capítulo 3:3, que Nicodemos foi ver Jesus de noite. Nicodemos procurou Jesus de noite. Isso me deixou intrigado. Será que talvez ele queria ficar no anonimato? Porque ele era um homem importante, influente? Talvez ele queria que ninguém soubesse o seu interesse por Jesus. Nicodemos diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O que chamou a minha atenção foi que Jesus saiu de cena acerca dos elogios de Nicodemos. Em outras palavras, Jesus respondeu isso para Nicodemos. Nicodemos queria elogiar Jesus. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Ele era bem resolvido. Então Jesus sai de cena. Nicodemos fala: eu sei que você é filho de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Eu sei que você é vindo da parte de Deus. Automaticamente, se você for ver, Jesus não responde Nicodemos com a pergunta que Nicodemos fez. Jesus responde em outras palavras. João 3:3. Respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando de algo espiritual. Porque se fosse algo natural, Jesus diria para Nicodemos: não quero discutir com você acerca dos meus milagres. Se fosse algo natural, Jesus diria para ele: não quero falar acerca da sua fé que você tem por conta dos milagres que eu estou fazendo. Igreja, olha aqui para mim. Jesus queria tratar um assunto central, um assunto vital, essencial na sua vida. Eu quero tratar o seu coração, eu quero tratar a sua vida, eu quero tratar o seu destino eterno, eu quero tratar um assunto importantíssimo, pelo qual sem ele você não pode ser salvo. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Era sobre isso que Jesus queria falar com Nicodemos, não acerca dos milagres dele.
Jesus estava falando de algo espiritual. Dando continuidade aqui, o quarto ponto que eu quero falar é: qual a necessidade do novo nascimento? Igreja, não é um assunto não é um assunto secundário. É aquilo que é essencial para você. Porque se você não nascer de novo, a sua religião é vã. Para pensar, eu fiquei pensando, eu viajo na Bíblia assim. Se fosse nos dias de hoje, Nicodemos teria portas abertas em muitas igrejas. Sabe por quê? Porque ele era um teólogo renomado, ele era um mestre da lei, ele era um homem que conhecia de Bíblia, então ele teria acesso livre em qualquer lugar. E Jesus está falando para esse homem: se você não nascer de novo, a sua fé é vã. Todos viam Nicodemos como um homem importante. Se você não nascer de novo, a sua esperança é vã. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Igreja, Jesus poderia escolher qualquer pessoa para tratar desse assunto a respeito do novo nascimento, mas ele escolheu Nicodemos, um homem que era um religioso respeitado por todos. Ele era um homem com uma vida moral exemplar. Ninguém tinha nada a falar a respeito de Nicodemos. Ele jejuava 2 vezes por semana. Nicodemos era um frequentador da sinagoga. Ele era um homem admirado pela sua virtude. Ele era um mestre em Israel. Ele era um doutor de teologia. É para esse homem que Jesus fala que é necessário nascer de novo. Eu fiquei pensando, por que Jesus não falou para Zaqueu, que era um homem que pegava aquilo que não era seu? Traduzindo, ele era um ladrão. Por que não falou para a mulher samaritana, que estava com um homem que não era seu, ela estava em pecado? Jesus escolheu falar propriamente para Nicodemos sobre o assunto nascer de novo. Igreja, sabe por que o novo nascimento é necessário? Abre a Bíblia comigo lá, vou refrescar a memória de vocês. João 3, a gente já leu, eu vou ler de novo. O novo nascimento é necessário por conta disso. João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade, respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar para o ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, lá no céu só vai ter um tipo de pessoa. Você sabia disso? Você deve estar se perguntando: que tipo de pessoa é essa? Será que eu me enquadro? Eu vou te dar a resposta: que tipo de pessoa vai poder entrar no céu? O tipo de pessoa que vai poder entrar no céu é aquelas que nasceram de novo. Só esse tipo de pessoa vai poder entrar no céu. Se você não nascer de novo, desculpa, você não vai poder entrar no céu. Meu Deus! Agora eu te pergunto, você que me assiste de casa, você que me ouve aqui presencial, você já nasceu de novo? Pensa aí um minutinho. Não precisa responder agora não. Eu vou te perguntar de novo. Você já nasceu de novo? Eu não estou te perguntando se você tem 20 anos de igreja. Eu não estou te perguntando se você faz parte de algum departamento. Eu não estou te perguntando se você já leu a Bíblia toda. Eu não estou te perguntando se você é um obreiro, se você é um pastor. A pergunta que eu estou te fazendo é: você já nasceu de novo? Eu vou refrescar a sua memória. O que significa um novo nascimento? Um novo nascimento significa nascer do alto. Você já nasceu do alto? Um novo nascimento significa ser nascido de Deus. Você já nasceu de Deus? Um novo nascimento significa ser gerado de Deus. Um novo nascimento significa ser vivificado por Ele. Um novo nascimento significa ter de novo. Um novo nascimento significa ser de novo gerado da semente incorruptível por sua palavra. Um novo nascimento significa que você tem que ser uma nova criatura. Se não tiver essas características, não tem novo nascimento. O quinto e último ponto que eu quero falar é esse:
quais os benefícios do novo nascimento. Vamos voltar para a Bíblia. João 3:6, que diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu de te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Estudando um pouquinho, essa passagem ela foi escrita no grego, mas acredito eu, pelas linhas de historiadores, que o diálogo de Jesus e Nicodemos foi em aramaico. E literalmente Nicodemos entendeu que era um novo nascimento físico. Ele entendeu que era possível nascer de novo. Ele entendeu isso. Por isso que ele ficou com a mente completamente aérea, porque ele era um conhecedor de Bíblia. Ele era um estudioso do Antigo Testamento. Ele conhecia a respeito da profecia de Ezequiel 36, que Deus falaria, daria um coração novo, tiraria o coração duro de pedra e colocaria um coração novo. Ele deveria saber sobre isso, mas ele estava vindo numa lógica natural, e Jesus estava falando de algo espiritual. Porque se você for parar para pensar, Jesus fala: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver, perdão, a primeira é não pode ver o reino de Deus. Isso traz a conotação que a pessoa precisa entender qual é o estado dela, o estado de pecador. Ela não consegue ver o reino de Deus. Quando ela entende a situação dela, que ela é pecadora, que ela precisa de Jesus, automaticamente ela consegue entender que é um assunto espiritual. A mente dela se abre para as coisas de Deus. Já para entrar no reino de Deus, ele diz que é necessário nascer de novo. Isso significa que é necessário conversão. Aí entra o lavar regenerador do Espírito Santo. A cada dia, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vai te mudando. Então, quando eu não conheço a respeito de Jesus, eu me arrependo, eu consigo ver que existe um mundo espiritual, eu consigo ver que existe um céu, que existe uma nova terra preparada para mim. Mas quando eu vou caminhando com Jesus, automaticamente eu consigo entender que eu posso entrar pelo sacrifício que Jesus fez, que eu tenho total liberdade para ter acesso a Deus, porque eu automaticamente entendi e nasci de novo. Então isso me dá o direito de entrar no reino de Deus. Eu não sou mais convencido, eu me torno convertido. Voltando aqui, estamos falando sobre quais os benefícios do novo nascimento. Vou mencionar de forma bastante resumida os principais benefícios do novo nascimento. Existe mais, eu coloquei só alguns por conta do tempo. O primeiro: ao nascer de novo, o homem deixa de estar morto espiritualmente, preso em seus delitos e pecados, por natureza filho da ira. Tendo sido vivificado, ele passa a crer que Jesus Cristo é o seu Salvador. Se arrepende dos seus pecados e é declarado justo por Deus, pelos méritos de Jesus Cristo. Aleluias! Pelos méritos de Jesus Cristo. E é adotado e faz parte da família de Deus. Isso significa basicamente que ele sai da sepultura para se assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Se sinta privilegiado. Outra hora você estava morto no pecado, aí Jesus entrou na sua vida e faz você se assentar nos lugares celestiais. Se sinta privilegiado por isso. Quais os benefícios do novo nascimento? Segundo ponto que eu anotei: ao nascer de novo, o homem é capacitado a se submeter à vontade de Deus e a viver uma vida que o agrade. Passa a aceitar e compreender a mensagem do Evangelho, pois tem agora a mente de Cristo. Antes ele não conseguia entender as coisas de Deus, porque as coisas da carne é discernida pela carne, e as coisas do Espírito é discernida pelo Espírito.
Então, quando o homem nasce de novo, ele entende o Evangelho. E ele agora tem a mente de Cristo. Terceiro, ao nascer de novo, o homem fica livre da culpa, do domínio do pecado. O resultado disso, ao invés de receber o merecido salário do pecado, que é a morte, o homem recebe o imerecido presente de Deus, que é a vida eterna. Aleluias! Aleluias! Aplauda ao Senhor porque Ele merece. Aleluia, Jesus! A honra, a glória é tua. Aleluias! Santo, santo é o teu nome. Quarto, ao nascer de novo, o homem desfruta de uma viva esperança, tornando-se herdeiro de Cristo, de uma herança incorruptível, guardada no céu. Quinto, ao nascer de novo, o homem nunca mais é o mesmo. Aí eu te pergunto, você continua sendo o mesmo antes da sua conversão e depois? Ao nascer de novo, o homem nunca mais é o mesmo. Ele se torna cidadão dos céus, somente com um novo nascimento, somente sendo regenerado. O homem que por natureza era filho da ira, pode ser transformado em cidadão do céu, feito filho de Deus, por meio de Jesus Cristo. Eu quero convidar o louvor já para parecer que está acabando, que realmente eu estou acabando. Igreja, ficou claro que sem um novo nascimento, o homem não pode ver ou entrar no reino de Deus? Ficou claro isso? Hoje em dia, o que mais tem são pessoas convencidas. São pessoas familiarizadas com Jesus. E eu fui pesquisar o que significa a palavra familiarizada. E eu descobri que é esse significado, característica ou estado do que é familiar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe diferença entre familiaridade e intimidade com Jesus. Para entrar no céu, você precisa ser íntimo. Sabe por quê? Para entrar no céu, a sua familiaridade com Jesus não é suficiente. Nicodemos sabia que ele era mestre, porque falou: Rabi, a teologia de Nicodemos era boa, mas isso não era suficiente para entrar no céu. Então talvez você conheça alguém que conheça a respeito de Jesus, fale algumas coisas a respeito de Jesus, mas não vive Jesus. Isso é familiaridade. Mas para entrar no céu, você precisa ser íntimo. Aleluias! 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 Para entrar no céu, você precisa ser convertido. Para entrar no céu, você precisa ter nascido de novo. Agora, eu te convido para uma reflexão. De verdade, eu me coloco nisso. Quando preparei essa ministração, o Senhor falou muito comigo. Porque às vezes nós, com o passar do tempo, o ser humano acaba se acomodando em certos aspectos. E eu quero fazer uma pergunta para você, de verdade. Um verdadeiro novo nascimento ou regeneração traz consigo mudança em todas as áreas das nossas vidas. Te convido agora a pensar no novo nascimento. Faça uma análise da sua vida. Se realmente você teve todas as áreas da sua vida mudada a partir do momento que você reconheceu Jesus. Para e pensa. Todas as áreas da sua vida foi realmente transformada? Todas as áreas da sua vida foi realmente mudada? Porque a regeneração não é um verniz. A regeneração não é um remendo. A regeneração não é uma reforma. A regeneração é algo inédito. É um ato feito pelo Espírito Santo. E eu estou aqui para te dizer que você precisa deixar o Espírito Santo tirar o que não provém do Senhor do seu coração. Senão não é possível você entrar no reino de Deus. Se você não permitir o Espírito Santo tomar o lugar dele, não tem reino de Deus. Porque as pessoas confundem, isso é sério. As pessoas falam de Jesus, as pessoas conhecem de Bíblia, mas as pessoas não vivem Jesus. E isso não é o suficiente para entrar no reino de Deus.
E essa palavra é uma palavra de libertação, de cura. Não é uma palavra de condenação. Porque se você analisou a sua vida e você encontrou que tem áreas que não foi completamente mudadas, eu estou aqui para te dizer boas novas. Hoje Jesus está aqui. Hoje aquele que vive e reina está aqui. E aonde Jesus está, milagres e mudanças acontecem. Sabe por quê? Nicodemos teve uma única conversa com Jesus e teve um novo nascimento. Eu te provo. Por conta do horário eu não vou abrir o texto, mas depois abram João 19:37. A partir do 37, João 19:37, fala que a vida de Nicodemos foi mudada. Ele foi junto com José de Arimateia a buscar o corpo de Jesus para preparar para o sepulcro. Um homem que era religioso passou a ser íntimo de Jesus. E nós às vezes temos tanto contato com Jesus dia após dia e não gera mudança. Isso está errado. Meu Deus! Uma única oportunidade foi o suficiente. Deixa eu te falar algo bem sério. Você só vai sair por aquela porta daquele jeito se você quiser. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Aleluias. Aleluias. Se você entendeu que você está sendo moldado pelo Senhor, que tem coisas na sua vida que talvez você ainda permaneça debaixo de um jugo de certas coisas, eu quero te dizer que Jesus quer tirar você dessa situação e colocar você assentado em lugares celestiais. Você tem domínio sobre o pecado, sim. O pecado não tem mais poder para dominar a sua vida. Você é nova criatura. Se você tem enfrentado alguma dificuldade, analise a sua vida. Nessa área aqui eu não nasci de novo. Talvez nos meus negócios eu não consigo ter transparência e revelar Cristo. Eu te convido a vir aqui na frente. Ou se você não quiser vir aqui à frente, eu te convido a pôr a mão no seu coração. Nós iremos orar por você, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E todos nós temos dentro de nós uma área a melhorar. Ninguém se exclui disso. Mas você precisa entender que hoje você já não é mais filho da ira. Hoje você já não está mais debaixo do jugo do pecado. O Senhor está te chamando para dizer que você tem domínio sobre o pecado. Então coloque a mão no seu coração e apresente a área da sua vida que precisa ser visitada pelo Senhor. Se você quiser vir aqui à frente, venha. Essa é a oportunidade da sua vida, não deixe passar. E você que entendeu que você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida, você precisa se arrepender dos seus maus caminhos, vem aqui na frente. O Senhor quer sim mudar a sua história. O Senhor quer sim fazer algo novo sobre a sua vida. Talvez você olhe para você e fale: para mim já não tem mais jeito. Mas eu conheço um Deus que faz novo, de novo, todas as coisas. E esse Deus está aqui neste lugar. Se você está sentindo o seu coração queimar, se você está inquieto aí no seu lugar, vem aqui para frente. Nós queremos te conhecer, nós queremos orar por você. Você vai sair daqui hoje como filho de Deus. Você vai sair daqui hoje como cidadão do céu. Vamos orar. Se houver alguém no final, nos procure. Mas também eu acredito que essa palavra, por ser um culto de ceia, foi uma palavra congregacional, para a gente olhar para dentro de nós. Não importa quanto tempo de igreja eu tenho, não importa qual cargo eu exerço, se eu sou músico, se eu sou um pastor, se eu sou um levita, não importa. O que importa, eu preciso ter consciência se eu já nasci de novo realmente. Eu preciso ter consciência se eu sou convertido ou convencido. Que você possa olhar para a área da sua vida ao qual você sabe que não está caminhando direito. Apresente para Jesus. Pai, a tua palavra foi pregada.
Nós sabemos que o Senhor é o único que pode fazer novo de novo todas as coisas. Eu não sei qual é a necessidade dos teus filhos, mas pela tua palavra nós entendemos que nós temos domínio sobre o pecado. Nós já não estamos mais debaixo do jugo do pecado. Pai, nós cremos que o Senhor ressuscitou. Nós cremos que o Senhor nos deu o direito de nos tornarmos filhos, mediante ao sacrifício de Jesus. Hoje eu oro, Pai, pela tua igreja. Eu não sei o que tem roubado as forças, eu não sei o que tem roubado a comunhão dos teus filhos, mas eu peço para que o Senhor venha pôr por terra toda a religiosidade, que caia por terra toda a aparência, que o teu povo possa olhar para dentro do coração deles e apresentar para ti o que precisa ser mudado, porque eu profetizo que pelo poder dessa palavra sairão daqui pessoas transformadas. Eu profetizo que pelo poder dessa palavra mentes serão mudadas. Eu profetizo que pelo poder dessa palavra pessoas viverão o arrependimento, viverão uma metanoia, mudarão de direção, vão voltar a caminhar em direção ao céu. Que o Senhor abra, Senhor, os ouvidos, abra os olhos, tira toda a cegueira espiritual, que o teu povo possa sim ter a inclinação para as coisas de Deus, porque esse é o agir do Espírito Santo em nós. Que a gente venha ter fome, sede de ti, vontade de estar junto a ti, Pai. É o que eu te peço. Coloque em nós o sentimento do primeiro amor, porque na realidade, ao andar contigo, nosso amor tem que aumentar, não diminuir. Põe por terra tudo aquilo que tem atrapalhado o nosso relacionamento contigo, e que a gente possa andar em novidade de vida. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Catedral da Fé, Catedral da Fé, uma comunidade de famílias, lugar de gente feliz. Gente feliz.